beleza! A figura ainda está aí, economizamos algum tempo. Tu vê, ó, eu vou fazer pequenas aproximações na hora de fazer a dedução, mas é justamente a dedução que tu vai encontrar em um bom livro de física, seja ele do ensino médio ou do curso superior. Eu vou te confessar que eu nunca vi essa dedução em um livro de ensino médio, mas como nada se cria, tudo se copia, para um autor, né, apresentar o que ele já aprendeu na faculdade, no livro de ensino médio, só para não ter que vomitar uma fórmula na frente dos alunos, talvez seja válido. Na aula anterior, a gente discutiu que ondas geradas por fontes em fase, para que a interferência é construtiva, a gente faz essa continha e descobre que o N é par. Quando o N é par, interferência construtiva. Quando o N é ímpar, interferência destrutiva. Deixa eu copiar essa formuleta aqui. A diferença entre o caminho de uma fonte até o ponto estudado e de outra fonte até o ponto estudado é igual a N vezes lambda sobre 2. Para N par, interferência construtiva. Para N ímpar, interferência destrutiva. Eu peguei como referência a linha central, a linha que parte bem do meio dos orifícios. Tracei um raio de luz que sai do orifício de cima e atinge um ponto qualquer, que era o nosso ponto G. Pode ser qualquer ponto, ponto X, ponto A, ponto B. Um raio de luz que sai do orifício de baixo, que a gente chamou de fonte 2, e atinge o ponto G, ele percorreu um caminho um pouco maior que o raio de luz que saiu da fonte 1, do orifício 1. Tracei uma reta perpendicular a essa linha, e aí eu descobri que aquele ΔX é a distância que a luz deve percorrer a mais para atingir o ponto G quando sai do orifício inferior. Nós sabemos que essa distância aqui, né, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, é D, é a distância entre os orifícios. Vocês devem aceitar que o seno daquele ângulo θ, seno de θ é o cateto oposto, que é o ΔX, sobre a hipotenusa, oposta ao ângulo reto, é o Dzinho, a distância entre os orifícios. É um seno, não tem muito o que reclamar. Como essa reta, como essa linha pontilhada cruza perpendicularmente essa outra linha central, que vai da região central entre as fendas até o ponto onde os raios vão se encontrar e interferir, se o ângulo entre a vertical e essa pontilhada é θ, como esse ângulo aqui também é aproximadamente 90 graus, eu posso dizer que esse ângulo entre a horizontal e essa perpendicular à pontilhada também é θ. Vocês também devem aceitar que se eu chamo essa distância aqui, ó, a distância desse ponto que a gente chama de zero, até aquele ponto onde os raios interferiram, se a gente chamar essa distância de y, vocês devem concordar comigo que a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o cateto adjacente deste novo triângulo retângulo é a distância entre a placa com os orifícios e a parede onde a franja luminosa vai se formar. Dzão. Não sei se eu já discuti contigo que para ângulos pequenos, se θ menor que 10 graus, a tangente de θ fica aproximadamente igual ao seno de θ. Já fiz esse comentário para ti em outro momento? Que para ângulos pequenos, seno e tangente ficam iguais? Tu não tem que acreditar em mim, tu não deve acreditar em mim. Uma das coisas que eu considero que meu aluno ficou razoavelmente bem doutrinado na física é quando ele duvida de mim. Ele tem que duvidar. Se eu falo um absurdo na tua frente, tem que manifestar. Não aceito. Tu vê, ó, eu estou com uma calculadora científica aqui, ó. Calculadora que os futuros engenheiros usarão. Digita lá no Google Play ou na equivalente da Apple, HP 48G. É a calculadora mais famosa do mundo, no mundo da engenharia. Acho que só perde para HP C12, né? A que os
galera da contabilidade usa. Só que em vez de tu pagar lá 300 pila nela, tu vai ter ela de graça, igual, no aparelho do celular. Só de aprender a mexer nela já é louvável. Eu vou apertar 10 e vou apertar seno. Vou apertar 10 e vou apertar tangente. Assim apareceu aqui no visor da minha calculadora quanto é que é o seno de 10 graus e a tangente de 10 graus. 0,1736 blá blá blá. Tangente 0,1763 blá blá blá. Vocês percebem que seno e tangente só diferem após a terceira casa após a vírgula. Tudo bem para vocês? Quanto menor é o ângulo, melhor é esta aproximação. Esta aproximação só é válida para ângulos pequenos. Para ângulos grandes, não. Então, vocês devem confiar que para ângulos pequenos, o seno de θ é igual a tangente de θ. Portanto, o ΔX dividido pela distância entre os orifícios da placa é igual ao Y dividido pelo Dzão. Ou o ΔX, que é o quanto um raio de luz andou a mais que o outro, é Dzinho vezes Y sobre Dzão. Nada demais. Eu fiz um seno, fiz uma tangente em dois triângulos retângulos e, afirmando que estamos trabalhando com ângulos pequenos, igualei seno e tangente. Se tu fizer esse teste que eu te recomendei aqui na calculadora do Windows, tu vai confirmar que quanto menor for o ângulo, melhor é esta aproximação. Na parte anterior da aula, nós vimos que quando ΔX é igual a n vezes lambda sobre 2, para n par, interferência construtiva, para n ímpar, interferência destrutiva. Igualando essas equações, já que ambas estão relacionando o ΔX da onda, classicamente, quando a gente faz esse tipo de equação, ou a gente pergunta geralmente qual é o comprimento de onda da luz usada no fenômeno, ou qual é a altura de uma certa franja específica. Vou isolar o Y, só para a gente fazer alguns testes. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Vou obter a seguinte equação. Na apostila do concorrente, eles isolam o lambda. Se eu isolasse o lambda, ficaria 2dy sobre nzinho vezes dzão. Pode isolar a letra que tu quiser, né? Se a questão te perguntar o lambda, tu isola o lambda. Se ela te perguntar a altura de uma determinada franja, tu isola o y. A distância da placa com os orifícios até a parede, dzão, isola o dzão. Quer saber a distância entre os orifícios que gerou o fenômeno? Isola o dzinho. Mas o que eu queria te mostrar é o seguinte, ó, como interpretar esta maldita equação. O mais delicado é o seguinte, tu lembra quando eu fiz o primeiro desenho para ti naquele cantinho do quadro? Eu fiz uma franja grossa de luz bem no centro entre os orifícios, né? Fiz uma franja um pouquinho mais fina em cima e uma franja um pouquinho mais fina embaixo. E depois uma franja ainda mais fina em cima e uma franja ainda mais fina embaixo. E assim por diante. Chega uma hora, para uma distância maior, os ângulos serão muito grandes, essa aproximação não será mais verdadeira, tu não vê mais franja. Então tu vê, né, o fato de tu não ver mais franjas é justamente o fato de seno e tangente não serem mais iguais para ângulos maiores que 10 graus. As franjas luminosas aparecem sempre próximas dos orifícios, nunca muito acima, nem muito abaixo, justamente porque a equação só é verdadeira para ângulos pequenos. Uma franja grossa, uma franja forte de luz, interferência construtiva ou destrutiva? Construtivo. O N é par ou é ímpar? Par. O número par, o primeiro número par é 0. Franja escura, interferência construtiva ou destrutiva? Destrutiva. O N é? O N da primeira franja escura, seja acima ou abaixo da linha central, o N dessa franja vale 1.
Próxima franja luminosa, luz com luz mais forte ainda, interferência construtiva. O N deve ser par. Resumindo, o N dessa equação é simplesmente par para as franjas claras e ímpar para as franjas escuras. Isso é o mais difícil dessa equação. Porque o lambda é o comprimento de onda da luz usada no fenômeno. Dzão, a distância da parede onde se forma a franja luminosa e a placa com os orifícios. Dzinho, a distância entre os orifícios. Então, o que o sujeito poderia te perguntar numa questão envolvendo experiência de Young? Vamos fazer um exemplo para tu sentir que essa fórmula não é impossível de ser usada. Claro que eu estou considerando que tu vai ganhar essa fórmula. O cara não tem nenhum direito de te pedir essa equação, a menos que fosse o ITA, o IME ou uma Olimpíada de Física. O sujeito não vai te pedir a dedução. Essa dedução eles cobram quinta ou sexta fase de uma faculdade de Física ou de Engenharia. Eles não vão te pedir essa dedução no ensino médio. Eu faço porque eu sou retardado mental, vocês sabem. Então vamos a um exemplo. O vestibular pode sim te pedir o seguinte, ó. Sabendo que a experiência de Young, aí ele faz o desenhozinho, foi feita de tal forma que, aí ele vai te apresentar os dados. A distância entre os orifícios da placa eram de 0,2 milímetros. A distância entre a placa com os orifícios e a parede era de 4 metros. Sabendo que o comprimento de onda da luz usada era 500 nanômetros. Determine a que altura da linha central se formará a terceira franja clara, a terceira franja luminosa. Tu vê, né, cara? O cara vai montar o desenhozinho para ti da experiência de Young, vai te dizer a distância entre os orifícios da placa, a que distância a placa está da parede onde a franja luminosa se forma, o comprimento de onda da luz utilizada no fenômeno, e vai te perguntar a que altura da linha central entre os orifícios se forma a terceira franja luminosa. Pô, cara, se tu vai ganhar a fórmula e tu tem que ganhar a fórmula, a menos que tu esteja fazendo um dos 2 vestibulares mais difíceis do país, ou... Porque no ITA, cara, os caras não fornecem a fórmula. Os caras não fornecem nada, nem a tabela periódica. Ou seja, ou o aluno decorou a porcaria da fórmula, ou ele é tão foda que ele rapidinho faz o desenho, faz um seno, uma tangente e deduz a fórmula. É uma doença. A coisa chega a ficar mítica. Tem histórias do cara ser engenheiro e tentar fazer o vestibular do ITA e não passar. Tu imagina um cara que é engenheiro, vai tentar entrar numa faculdade e não consegue, faculdade de engenharia. Mas isso, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, cara. A coisa é mercadológica. Quando tu faz uma faculdade particular, tu tá na mão do mercado. Tu não tem como ter certeza se a grana que tá se pagando vai voltar para ti em forma de educação, né, cara? Eu conheço um monte de engenheiro que não sabe porra nenhuma. Que o canudo dele de engenheiro não serve nem para matar barata em casa. O cara tem um diploma que diz que é engenheiro, mas ele não é. Ele não sabe fazer uma integral, uma derivada, ele não sabe, talvez, trigonometria básica. Então tomem cuidado. Na hora que a gente vai escolher que faculdade fazer, pode aparecer faculdade aí que diz que tu é, mas que tu não é, entendeu? Eu fico preocupado com isso. Então assim, ó, tu não fica pensando, não fica magoado, porque os caras do ITA são foda. O cara que se forma no ITA, ele sai ganhando 10 mil por mês. É 10 pau por mês. Tu te formou, tu é ainda o bebezão da engenharia. Como eles sabem que tu tá no caminho da luz, os caras vão te pagar 10 pau por mês para um dia tu virar um puta do engenheiro dentro da empresa deles, certo?
E aí que tá, cara, eu era dinheirista. Uma época da minha vida eu pensei nisso, sabe? Mas uma hora as paixões falaram mais alto. E tu também tem que seguir um pouco o teu coração, né? Se a faculdade que tu ama não tá do lado da tua casa, tu vai ter que investir uma grana, só faça valer o teu dinheiro. Exija da tua faculdade particular qualidade. Isso tu pode fazer. Não fica magoado, porque eu dei a parte da física para tu poder fazer a faculdade que tu quiser. Mas se a tua é mais simplesinha, não te preocupa. Não fica ofendido. Me ajudem. Se a tua faculdade forneceu a fórmula, tu só tem que saber utilizar ela, cara. Tu não vai ter que saber deduzir porcaria nenhuma. Eu quero saber a que altura da franja central, primeira, segunda, a terceira franja luminosa se forma. Qual é o M? É a única decisão que tu tens que tomar. Qual é o M? O 0 é o da franja central. 1, franja escura. 2, segunda franja clara. 3, franja escura. 4, terceira franja clara. Primeira, segunda, terceira. É isso que é o difícil da questão, cara. Tu perceber que o N para a terceira franja luminosa é 4. Porque ele te forneceu o comprimento de onda. Alguém lembra o que é o nano? 10 na menos 9, obrigado, vezes a distância até a parede, 4 metros, dividido por 2 vezes Dzinho. A distância entre os orifícios, 0,2 milímetros. Mili é 10 na menos 3. Então, no lugar do Dzinho, 0,2 vezes 10 na menos 3. Pronto. Observem que a única tomada de decisão que a gente fez foi achar o N. Geralmente é o que o vestibular cobra do aluno. 4 dividido para 2 vai dar 2. 2 dividido para 0,2. Aliás, vou dividir por 2 em cima e embaixo. Vai dar 1 e vai dar 0,1. Aqui em cima eu fiquei com 5 vezes 4, 20. 1, 2... mais 2 zerinhos, vezes 10 na menos 9. Lá embaixo eu fiquei com 10 na menos 1 e 10 na menos 3. Portanto, 10 na menos 4. Y é igual, 10 na menos 4 passa para cima, 10 na 4. Então, para ficar elegante, a solução final, vezes 10 na 4. Y é igual, 2 vezes 10, menos 9 com menos 7, menos 2. Só que isso, como está no sistema internacional, está em metro. E raramente a gente trabalha com metro nessa situação. Então vamos transformar para milímetros, por exemplo. Ficaríamos com 0,02 metros. Para passar para milímetro, multiplica por 1000. 20 milímetros. Ou 2 centímetros. A distância até a primeira, segunda, terceira franja luminosa nesse experimento seria 2 centímetros. O mais incrível, tu acredita que com um gasto ínfimo tu pode fazer esse experimento na tua casa? Uma luz polarizada monocromática é, por exemplo, aquele apontador de projetor, aquele vermelhinho clássico, aquela lanterninha pequenininha. No I,99 o cara compra, já não é mais I,99, né? Deve ser em 5 pila. Mas com trabalho escravo na China, 5 pila ou menos tu compra esse apontador de projetor. Com certeza tu não vai ter condição de na tua casa pegar uma placa metálica e fazer 2 orifícios nanométricos ali, né? Porém, arrancar 2 fios de cabelo é fácil. Se tu arranca 2 fiozinhos de cabelo, prende um próximo do outro com um durex, pega o apontador de projetor, que tu pagou menos de 5 reais. Se tu pega teus 2 fios de cabelo, segura a tua lanterninha e aponta contra a parede do teu quarto escurecido, se tu regula com carinho as distâncias mencionadas, daqui a pouco, em vez de ver 2 regiões escuras na parede, que seriam as 2 sombras dos 2 fios de cabelo, tu vai ver uma franja luminosa na parede do teu quarto. A única explicação,
é que a luz é uma onda. Tu vê, né? Apesar de a matemática que eu te apresentei ser básica, eu só gostaria que, caso esta equação fosse apresentada para ti, tu conseguisse substituir os dados nela. E a decisão mais difícil que tu tem para tomar na hora de colocar números nessa bonita equação é o N. Lembrar que as franjas luminosas têm N? As franjas luminosas têm N? E as escuras? Simples assim. Simples assim. Cara, palavra de honra, não precisa, não tem como a gente ir além nesse fenômeno. Pelo contrário, fomos além do que classicamente o vestibular te cobra. Fizemos a dedução da formuleta e fizemos um exemplo. Coisa linda. Cara, dos fenômenos ondulatórios eu ainda gostaria de comentar um fenômeno muito interessante chamado de polarização. Polarização é um fenômeno que vale a pena a gente comentar. Um dos que a gente ainda não comentou, acredito eu. Polarização. O que é polarizar uma onda? Polarizar uma onda é obrigar que suas vibrações ocorram em apenas uma direção. Polarizar uma onda é fazer com que suas vibrações ocorram em uma única direção. Melhor maneira de fazer o aluno entender a polarização é aquela história das ondas nas cordas. Vocês devem concordar comigo que se eu sacudo uma corda esticada, eu posso sacudir ela para cima e para baixo, mas eu também tenho o direito de sacudir ela para um lado e para o outro. Observem que essas primeiras vibrações ocorrem no eixo Y, enquanto essas vibrações posteriores ocorrem perpendicularmente ao plano do quadro. Peguei essa corda que eu estou sacudindo, ora verticalmente, ora horizontalmente, e fiz esta corda passar por uma fresta que eu produzi numa placa de madeira. A fresta que eu fiz era vertical e extremamente fina, de tal forma que a corda passava justa por essa fresta. Se eu estou sacudindo a corda com pulsos verticais e com pulsos horizontais, mas essa corda passa por uma placa de madeira, por exemplo, com um orifício estreito e vertical, vocês devem concordar comigo que a onda, ao atravessar este obstáculo, só poderá vibrar para cima e para baixo. Os pulsos que ocorriam na horizontal vão ser bloqueados. Como a corda está justamente passando por essa fresta, por esse rasgo, quando ela tentar oscilar para um lado e para o outro, a fresta não vai deixar ela fazer isso. Isto é polarizar uma onda. Antes, a onda na corda não estava polarizada, não polarizada, pois haviam pulsos verticais e havia vibrações horizontais. Depois que a placa passou, depois que a corda passou pela placa, pelo obstáculo, a onda estava polarizada. Polarizada porque as suas vibrações todas ocorriam na vertical. Nada demais, né? Polarizar uma onda é obrigar que suas vibrações ocorram em uma única direção. Em ondas em cordas, isso é fácil de perceber. Outra, vocês aceitam que se eu colocasse uma outra placa metálica, ou de madeira, pode ser, só que nessa segunda placa, o orifício pelo qual a corda passa, a fresta pelo qual a corda passa é horizontal.
Vocês aceitam que após a corda passar pelas duas placas, se ela estava justa, na fresta, justa, vocês aceitam que após passar pelas duas placas, não resta mais onda na corda? A primeira placa só permitia que a corda vibrasse verticalmente. Os pulsos que vibravam horizontalmente foram bloqueados. Como a segunda placa, o orifício dela é horizontal, apenas vibrações horizontais poderiam ocorrer ali. Como as vibrações verticais existem apenas, elas vão ser bloqueadas. E aí a onda foi totalmente eliminada. Nós poderíamos dizer que esta madeira que eu cortei uma fresta vertical é chamada de polarizador. Nome justo, porque foi justamente este objeto que polarizou a onda. Eu também poderia chamar esta outra placa de polarizador. Porém, esta placa serve para eu analisar se a primeira placa está fazendo a sua função. Se eu percebesse algum tipo de onda atravessando a segunda placa, eu perceberia que a primeira placa falhou. Como a segunda placa funciona como uma verificação da primeira, nós chamamos no laboratório esse segundo polarizador de analisador. Esse linguajar, chamar o primeiro polarizador de polarizador e o segundo polarizador de analisador, é um linguajar bem técnico. Eu faço esses comentários porque às vezes o vestibular lança um comentário desse e o aluno que não está familiarizado pode ficar agoniado. Polarizar uma onda, bem simples, né? É obrigar que a onda vibre em apenas uma direção. Se eu uso dois polarizadores, um disposto na vertical e outro na horizontal, acaba que depois que a onda tenta passar pelos dois polarizadores, ela é anulada, ela é eliminada. Mas não se esqueçam, quando eu te comentei de ondas transversais, eu te mostrei também as ondas longitudinais, né? Eu comentei contigo que eu poderia pegar uma corda e puxar e soltar ela um pouquinho, né? Para que ela produzisse uma onda longitudinal. Essas placas interfeririam em algum tipo de pulso longitudinal? Não, né, cara? A corda está passando pela fresta, a corda conseguiria vibrar para frente e para trás. Mais uma forma de perceber que ondas longitudinais não são polarizáveis. Deixa eu fazer essa observação aqui. Ondas longitudinais não são polarizáveis. Ondas longitudinais não são polarizáveis. Agora, nós temos que saber também um pouquinho, pelo menos, sobre polarização de ondas luminosas. Temos que saber como se polariza uma onda luminosa. Já estudaram alguma coisa de ótica? Já? Refração da luz? Show! Para enriquecer então o nosso comentário sobre polarização, vamos dar uma olhada em polarização da luz. Como nós podemos polarizar a luz? Então olha só. Uma das maneiras de polarizar a luz é por refração e reflexão. Quando a luz reflete, por exemplo, na superfície da água, né? Tu já deve ter olhado um lago e de repente até observado a tua própria imagem na superfície do lago. Mas com certeza uma parte da luz que atingiu a superfície do lago refratou. O que nós percebemos quando a luz refrata e reflete, por exemplo, na interface ar-água, poderia ser a interface ar-vidro ou qualquer outro, meio X e meio Y,
O desenho clássico é esse. Superfície de separação entre os meios transparentes, reta normal, raio incidente. Quando a luz vai do ar para a água, ela diminui de velocidade e aproxima-se da normal. Refração, raio refratado. Mas é comum termos um raio refletido. Então, raio incidente, raio refletido, raio refratado. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se esse vale I, eu poderia chamar esse de I também. E aquele ali é o famoso ângulo de refração. Nenhuma novidade, né? A luz refletida, ela é sempre parcialmente polarizada. Peraí, vamos falar direito. Peraí, luz. Quando um raio de luz chega no meu olho, oriundo das lâmpadas ou mesmo de vocês, após o raio ter refletido em vocês, quando o raio de luz chega no meu olho, imagina um raiozinho de luz vindo em direção ao meu olho. Se esse raio de luz vem em direção ao meu olho, eu perceberia, se eu pudesse analisar os campos elétricos oscilantes, eu perceberia que tem campo elétrico oscilando na vertical, campo elétrico oscilando na horizontal, campo elétrico oscilando na diagonal. Ou seja, a luz que atinge os nossos olhos, um raio de luz que vem em direção ao meu olho, tem campos elétricos vibrando em várias direções. Ou seja, a luz do nosso ambiente agora não está polarizada. O que é fazer esse raio de luz ficar polarizado? É eliminar as vibrações nas outras direções e permitir que o campo elétrico vibre em apenas uma direção, por exemplo, a direção vertical. Então a luz polarizada, ela tem os campos elétricos vibrando sempre numa única direção. Polarizar uma onda é obrigar com que ela vibre em apenas uma direção. Se nós pudéssemos enxergar os campos elétricos vibrando nesse raio incidente, nós perceberíamos que o campo elétrico vibra em várias direções diferentes. Porém, no raio refletido, a maior parte da radiação refletida vai ter o campo elétrico vibrando para dentro e para fora do plano do quadro. Já o campo elétrico da onda que penetrou na água vai ter suas vibrações nessa direção. A vibração do campo elétrico na direção perpendicular ao plano do quadro, vibração do campo elétrico numa direção paralela ao plano do quadro. Mas tem um momento especial quando o raio refletido e o raio refratado formam 90 graus, que obviamente não é o que está sendo representado agora. Quando isso ocorre, quando o raio refletido e o raio refratado são perpendiculares, aí praticamente 100% da luz refletida e quase 100% da luz refratada é polarizada. Quando o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado é 90 graus, a polarização é máxima. O campo elétrico estaria vibrando paralelo à superfície da água que sai do plano do quadro, e já o raio refratado, os campos elétricos vibrariam paralelos ao plano do quadro, não ao plano da superfície de separação do ar e da água. O vestibular às vezes cobra do aluno qual é esse ângulo em que ocorre essa mágica, onde o raio refletido e o raio refratado são quase completamente polarizados. Esse ângulo é chamado de ângulo de Brewster. Ângulo de Brewster. Vocês concordam que nesse caso esse ângulo alfa e o R são complementares, eles somados dão 90 graus? É, né? Porque isso aqui tudo é 180, né? Se isso aqui já é 90, alfa mais R é 90. Vocês lembram que para ângulos complementares o seno do um é igual ao cosseno do outro? Para ângulos complementares isso é verdade, né? O seno de R também é igual ao cosseno de alfa. Se eu aplicasse a lei Snell-Descartes, n de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual n de saída vezes seno do ângulo de saída. E como eu te disse, como alfa e R são complementares, eu posso substituir o seno de R pelo cosseno de alfa.
polarizar ainda mais nossa solução, eu poderia chamar de meio x e meio y. Meio x e meio y. Tá multiplicando passa dividindo. O que é seno dividido por cosseno, meus queridos? É a tal da tangente. Então é assim que se define o ângulo de Brewster. O ângulo de Brewster é descoberto fazendo que a tangente de alfa, que é o ângulo de Brewster, deve ser a razão entre o meio de refração e o meio de incidência da luz. É assim que se descobre a condição máxima de polarização. Te mostrei a polarização por reflexão e refração. Por reflexão e refração. Na próxima aula eu vou citar a polarização por birrefringência, por difusão. São outras polarizações que vão acabar aparecendo. Ei, querido, vem cá. Me perdoa. Não, filho. Ângulo de Brewster.